E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma investigação profunda. Hoje a gente vai entrar numa verdadeira máquina do tempo para explorar as raízes de um dos livros, se não o livro mais lido e influente de toda a história da humanidade. Sabe aquelas histórias clássicas que quase todo mundo conhece? Pois é, a gente vai ver como os mitos, as leis e a cultura da Mesopotâmia antiga deixaram uma marca absolutamente inegável nesses textos. Bora começar? Então, pare e pensa um pouco. De onde será que vieram essas narrativas fundacionais? Por muito tempo, muita gente assumiu que elas eram as histórias mais antigas do mundo, o começo de tudo. Mas a arqueologia moderna desenterrou um passado ainda mais remoto, escondido nas areias da Mesopotâmia. E o que a gente vai fazer aqui é exatamente uma análise comparativa incrível para entender como ideias, moralidades e até palavras específicas migraram dessas antigas tábuas de argila para os textos hebraicos. O nosso roteiro hoje está espetacular. A gente vai começar conhecendo o legado do grande pesquisador Samuel Kramer. Depois, vamos investigar paralelos surpreendentes na criação e no Gênesis, passar pelo famoso dilúvio e pela torre, e então mergulhar na origem das leis, na ideia do Deus pessoal, até chegar em como eles enxergavam o submundo e o fim da vida. Mas para a gente não tirar essas comparações do nada, vamos falar primeiro de quem forneceu a base científica para tudo isso: Samuel Noah Kramer. Esse cara foi um gigante, um historiador e sumerólogo super premiado que dedicou a vida inteira a traduzir e decodificar tábuas cuneiformes que ninguém mais conseguia ler. Sem o trabalho genial do Kramer, essa nossa exploração simplesmente não seria possível. E para você ter uma noção real do tamanho dessa influência, dá uma olhada nesse número. Na sua pesquisa, o Kramer documentou exatamente 15 evidências claras e irrefutáveis de como a cultura suméria moldou os textos hebraicos antigos. E não estamos falando só do fato geográfico de que Abraão veio de uma cidade suméria, Ur. Estamos falando da própria base estrutural de como aquelas pessoas viam a criação do mundo e as regras da sociedade. E isso já nos leva direto para o começo de todas as coisas. Como essas culturas milenares imaginavam o início do mundo? Olha que fascinante essa comparação. Lá nos textos sumérios, eles acreditavam que existia um mar primordial que precisava ser dividido, e quem fez isso? O deus Enlil. Soa super familiar com a história de Gênesis, não é? E tem mais. Na versão suméria, o homem também foi moldado do barro e recebeu o sopro da vida. Mas o detalhe que realmente impressiona é a técnica da criação em si. Os deuses não usaram ferramentas, eles criaram o mundo por meio do verbo. A poderosa ideia de que o universo surgiu a partir de uma ordem divina, de uma palavra falada, tem seu berço lá na Mesopotâmia. E aquele famoso jardim divino? Bom, os sumérios tinham um paraíso chamado Dilmun. E nesse lugar perfeito a gente encontra o deus Enki, que de repente resolve comer 8 plantas, que eram estritamente proibidos. O resultado de quebrar essa regra não foi nada bom. Enki ficou gravemente doente e seus órgãos começaram a falhar. É simplesmente impossível não enxergar aí a semente ancestral da clássica história do fruto proibido no Jardim do Éden, que migrou de uma cultura para outra. Agora prepare-se porque isso vai explodir a sua cabeça. Lembra que o Enki ficou doente? Pois é, a costela dele estava péssima. Para curá-lo, criaram a deusa Ninti. E é aqui que a mágica acontece. No idioma sumério, a palavra Ti tem um duplo sentido. Ela significa tanto costela quanto dar a vida. Ou seja, Ninti é a dama da costela, mas também é a dama que traz a vida. É por causa desse trocadilho linguístico brilhante que Eva, a mãe de todos, aquela que traz a vida, foi criada especificamente da costela de Adão nos textos hebraicos. Tudo faz sentido agora, né? Saindo um pouquinho do paraíso, vamos investigar as histórias de grandes catástrofes e estruturas gigantescas. A história de um dilúvio colossal que purifica a terra está por toda a parte no mundo antigo. Numa tábua chamada Gênesis de Eridu, a gente conhece Zilzudra, e o roteiro dele é idêntico ao do Noé. O deus Enki avisa o cara para construir uma arca gigantesca e sobreviver a uma inundação apocalíptica. Outro detalhe impressionante é que nas listas de reis dos sumérios, os governantes que viveram antes desse dilúvio tinham idades absurdas, superando séculos. É exatamente a mesma estrutura narrativa que vemos nas listas de patriarcas pré-diluvianos na Bíblia. E sobre a Torre de Babel? Imagina a cena. Na época em que o Gênesis estava sendo escrito, aquelas enormes pirâmides de degraus dos sumérios, os chamados zigurates, já eram apenas ruínas imponentes. Olhar para aquelas estruturas gigantes, caídas e castigadas pelo tempo, provavelmente inspirou a narrativa de uma torre enorme que representava a vaidade humana.
Sem contar que um épico sumério antigo já falava de uma era de ouro no passado, onde a humanidade era unida e o mundo inteiro falava uma única língua. Agora, vamos mudar o nosso foco da mitologia e das construções épicas para a base estrutural da civilização. Como eles definiam a lei e a ética? Como essas sociedades não viravam uma bagunça? Se você analisar as leis bíblicas, vai notar uma semelhança absurda com o famoso Código de Hammurabi. Só que o detalhe que muita gente esquece é que esse código babilônico era, na verdade, uma grande compilação de leis sumérias ainda mais velhas. Essa ideia de estabelecer um código moral e de conduta detalhado já estava operando com força na Mesopotâmia milhares de anos antes de Cristo. Mas aqui vem uma sacada brilhante do Kramer. O esqueleto, os conceitos éticos por trás dessas leis eram essencialmente idênticos. A diferença real estava na vibe, no tom da coisa. Os sumérios lidavam com a lei de forma super metódica, quase fria e burocrática. Era um código civil rígido. Já os textos hebraicos pegaram essas mesmas regras e injetaram nelas um fervor ético apaixonado, algo muito mais profundo e espiritual. A regra viajou no tempo, mas a emoção por trás dela mudou radicalmente. Entrando num território um pouco mais íntimo, vamos falar sobre como as pessoas antigas se relacionavam psicologicamente com o divino. Sabe essa ideia reconfortante de ter um anjo da guarda? Muito antes existir a teologia de um Deus pessoal focado em indivíduos como Abraão ou Isaac, os sumérios já tinham criado o conceito do Deus pessoal. Era uma divindade tutelar, alguém mais acessível que os grandes deuses distantes. O cidadão comum oferecia orações bem íntimas e pequenos sacrifícios só para esse Deus pessoal. Essa conexão direta e individualizada foi a grande base de toda a espiritualidade que se desenvolveu na região depois. E quando tudo dá errado na vida de uma pessoa boa? Tem um texto sumério muito antigo de umas 150 linhas que trata exatamente disso. Ele conta a história de um homem incrivelmente sábio, rico e justo que de uma hora para outra perde tudo, fica doente, empobrece, e a mensagem do poema é basicamente a submissão total a um sofrimento inexplicável, sem questionar os deuses. Ao longo dos milênios, essa exata premissa foi sendo trabalhada e expandida até se transformar na complexa obra-prima literária que hoje conhecemos como o Livro de Jó. Estamos nos aproximando do fim da nossa investigação. É hora de falar sobre castigos severos e o que essas culturas achavam que acontecia depois da morte. Aquela imagem de deuses enfurecidos mandando pragas para destruir cidades, é extremamente mesopotâmica. Na história, a gente vê o rei Naram-Sin destruindo um templo e tomando uma retaliação divina colossal na maldição de Agade. Num outro mito, a deusa Inanna lança um monte de pragas sobre uma terra inteira que teve a ousadia de desafiá-la. Quando vemos as pragas do Êxodo e os castigos nos textos hebraicos, estamos olhando para o ápice de um estilo de narrativa sobre a fúria divina que já rolava há milênios. E depois da morte, a visão do submundo também pegou carona nessa migração cultural. O conceito do Kur, da Suméria, funcionou como uma espécie de planta baixa arquitetônica para o que se tornaria o Sheol hebraico, e até influenciou o Hades grego. E detalhe, no início, nenhum desses lugares era um inferno de punição para os maus. Era apenas um lugar escuro, meio deprimente, que aguardava a todos indiscriminadamente. O destino triste e igualitário, onde até ex-reis e ex-príncipes lamentavam a glória perdida. E se você acha que essas coisas são apenas coincidências muito felizes, dá uma olhada num detalhe histórico incrivelmente pontual. Na Suméria, havia um deus chamado Dumuzi, que ficou aprisionado no submundo. Esse mesmo deus aparece nominalmente na Bíblia. O nome dele vira Tammuz. Existe até o registro de que as mulheres em Jerusalém faziam rituais chorando e lamentando a perda dessa mesmíssima divindade suméria lá pela época do profeta Ezequiel. É o entrelaçamento literal dessas duas culturas. Incrível, não é? A gente chegou ao final da nossa investigação de hoje. Depois de ver como todas essas palavras, mitos e leis passaram de civilização para civilização como uma gigantesca corrente ininterrupta, eu deixo com vocês uma provocação final. Até que ponto essas raízes mesopotâmicas tão antigas, escritas em tabuinhas de argila muito esquecidas, não estão por aí ainda hoje moldando silenciosamente a bússola moral e as crenças do nosso mundo moderno? É, sem dúvida, algo para se pensar bastante. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê na nossa próxima investigação.